recadinho para vocês. Vamos direto ao que interessa e vamos fazer isto aqui, ó. O Avi Loeb, nosso querido amigo aqui, né, amigo, né? Ele acaba de atualizar o 13 Atlas na sua classificação, tá? Então vamos entender toda a história aqui, o que o Avi Loeb andou fazendo. Bem, primeiro, quem é o Avi Loeb? Essa figura aqui carismática no mundo da astronomia, né? Nada mais é do que professor de astronomia lá na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos. Ele foi diretor, né, do Departamento de Astronomia entre 2011 e 2020. Ele fundou o projeto Galileu. Isso aqui é muito legal. Tem um vídeo aqui no canal sobre o projeto Galileu. Assistam lá, porque vocês vão entender o que é o projeto Galileu. O projeto Galileu dele, basicamente, é o seguinte, tá? Para quem nunca ouviu falar no projeto Galileu do Avi Loeb, tá? O projeto Galileu dele, ele diz basicamente o seguinte: uma imagem vale mais que 1000 palavras. Então, basicamente o projeto dele é construir uma sonda, deixar ela estacionada em algum ponto, e quando surgir um novo objeto interestelar, mandar essa sonda atrás dele, com câmeras poderosas, e aí você vai ter imagens que você não vai ter mais dúvidas sobre o que é aquele objeto. Isso basicamente que é o projeto Galileu. Mas assistam um vídeo lá, ele já publicou mais de 800 artigos científicos, e é isso aqui, ó. Ele defende uma investigação científica rigorosa dos fenômenos anômalos. Ele tem 2 livros, né? Se eu não me engano. Um é o Extraterrestrial, e o outro é o Visitante, né? E ele tem um outro livro também, agora que me fugiu o nome aqui, tá? Ele tem um segundo livro aqui. Ele tem 2 livros, ele é um cara muito interessante. Nós conversamos com ele no Vilela. Então você vai lá no Vilela, que você vai ver a nossa entrevista. Eu e o Jaime conversamos com o grande Avi Loeb. Muito bem. O Avi Loeb, ele é cara fascinado por objetos interestelares, tá? Ele é fascinado pelos, como dizem em inglês, ISO, Interstellar Objects. E aí ele criou isso aqui, ó, que é a escala Loeb, que vai de 0, origem totalmente natural, até, obviamente, o 10, que é a tecnologia alienígena, tá? Ele fez tudo isso baseado em publicações científicas, tá? E é um sistema dinâmico, obviamente, né? À medida que as coisas vão acontecendo aqui, você vai alterando a escala Loeb. O 13 Atlas, atualmente, ele foi classificado como 4 na escala Loeb. Deixa eu ver se ele mostra aqui. Tá, ele foi classificado como 4, daqui a pouco ele vai falar disso. Bem, para quem não sabe o que é o 13 Atlas, dia 1º de julho ele foi descoberto, né? Foi confirmado como o 3º objeto interestelar da história. Oumuamua é o primeiro, 2 Borisov é o segundo. Trajetória hiperbólica, velocidade aqui em torno dos 200.000 quilômetros por hora, já passou pelo periélio, que é perto do Sol, já passou pelo perigeu, que é perto da Terra, tá? Já passou por esses 2 aqui. Esse aqui, se não me engano, foi dia 29, não, como que é? 29, esse aqui foi dia 19, né? 19 de dezembro. E esse aqui foi ali pelo dia 29 de novembro, uma coisa assim, tá? Ele já passou pelos 2 e agora o próximo grande encontro com ele é no dia 16 de março, quando ele passa perto de Júpiter. Então, neste momento, ele está navegando entre Marte e Júpiter. Ele está em algum ponto entre Marte e Júpiter aqui, é onde ele está aqui na escuridão do sistema solar,
ele está indo ali, vai ser um momento crítico para a observação dele por conta da sonda Juno, que está lá na órbita de Júpiter, e ela pode trazer imagens boas. Nós já vimos que as imagens boas não são tão boas assim, porque ele é muito pequenininho, na verdade, né? Ele é muito pequenininho, tá? Muito bem, então tá aqui, ó. Na escala Loeb atualmente, ele está como 4, tá? Essa classificação aqui foi dada logo depois que ele foi descoberto, tá? E ele classificou assim por causa das anomalias que o objeto tinha. Só que, ó, ele sempre falou isso aqui, ó, tá? Quem falou coisa diferente está mentindo para vocês. O Avi Loeb sempre falou que o 3 e Atlas é muito provavelmente um objeto natural. Mesmo porque ele colocou na escala dele o objeto como 4. Se ele pensasse que o objeto era alguma tecnologia avançada, seria, sei lá, de 6 para cima, tá? Então, essa sempre foi a posição do Avi Loeb, beleza? Sempre foi. E aí, o pessoal falou assim, por que não atualizar a classificação agora? Primeiro que ele está guardando aqui dados críticos sobre o objeto, tá? O Loeb falou que recusa atualizar até que os dados do período de aproximação máxima da Terra sejam liberados. Ele é um cara que ele é baseado totalmente, tá? Totalmente baseado em dados. Então ele quer os dados para poder fazer toda a sua análise ali. Ele fala que a ciência, isso aqui ele sempre falou, ele falou até para a gente na conversa lá, né? Análises precipitadas sem evidências sólidas podem levar a conclusões incorretas. Vamos lá. O que o Avi Loeb, tá? O que ele não gosta? O que ele não gosta? Que você, tudo bem, é totalmente contra o que eu acho, mas é o que ele não gosta. Eu vou explicar a visão do Avi Loeb, tá? O que ele não gosta? Que você saia classificando sem antes ver, tá? Então, veio lá o objeto interestelar. A galera já, inclusive eu, né? Ah, é cometa, é cometa, é cometa, é cometa. Não é, para vocês entenderem, não é que o Avi Loeb, ele defende que o objeto é uma nave alienígena. O que ele sempre falou desde o início é o seguinte, a gente precisa de muitos dados para poder confirmar o que a gente acha que é. Então eu só posso, por isso que ele recusa aqui a rebaixar ele na escala dele por enquanto. Porque ele fala o seguinte, a gente só pode tirar uma conclusão quando a gente tiver muito dado para aquilo ali. Basicamente só isso que ele defende. Com base nisso, aí do lado de cá tá os sensacionalistas. Com base no que o Avi Loeb fala, os sensacionalistas pegam isso aqui, tá? E falam o quê? Nave alienígena. É isso que a galera faz, entendeu? Só que do que ele não gosta para ser nave alienígena, tem um grande vazio aqui, tá? É só isso que ele não faz. Então, por exemplo, ele está esperando passar lá. Quais foram os momentos críticos? Quais foram os momentos críticos do 3 e Atlas? Obviamente, a descoberta, né? A descoberta. Quando ele passou perto de Marte, foi um momento crítico, porque a gente tinha muita sonda lá para observar. Quando ele passou perto do Sol, então quando ele passou pelo perigeu dele, tá? Pelo periélio, desculpa, pelo periélio, porque poderia ter acontecido várias coisas com o 3 e Atlas, ele podia ter desintegrado, podia ter desaparecido e tudo mais. E outro momento crítico quando ele passou pelo perigeu, perto da Terra. E agora, quando ele vai passar perto de Júpiter, porque tem a sonda Juno lá para estudar ele. Então, nesses momentos críticos aqui, é que o Avi Loeb fez os estudos e tudo mais, tá bom? Então é o seguinte, quando o cometa foi descoberto, ele tinha 8, eles chamam de anomalias, tá? Então, por exemplo, a gente tem cometas, né, aqui no sistema solar. Então temos aqui, ó, sistema solar. Nós temos aqui os cometas.
que tem várias características. E do lado de cá a gente tem os ISO, que são os objetos interestelares, tá? Que tem várias características. Boa parte dessas características aqui do 3 Atlas não batiam com essas características aqui dos cometas. Então foi isso, tá? Então, isso foi a base, tá? Essas 8 anomalias aqui foi a base para ele colocar o cometa, o objeto, né, como ranquear ele como 4 na sua classificação, na sua escala Loeb. Beleza? Mas ele fala, né, que aqui, ó, as anomalias nunca provaram a origem artificial. Isso é importante. Mas elas exigem uma investigação científica para descartar essa possibilidade. De novo, o que ele não gosta é que você saia afirmando por aí sem antes analisar todos os dados e tudo mais. É só isso, tá? É só isso que ele fala. Essas anomalias podem indicar, por exemplo, uma nova física, fenômenos naturais raros ou, em última análise, própria tecnologia. Beleza? Muito bem. O lance é que, à medida que foram feitas observações, então, James Webb fez observação e tudo mais, as anomalias cresceram de 8 para 15 anomalias, tá? Então, você tem uma lista completa delas lá no site do Aviloeb, tá? Eu não vou listar elas aqui, mas tem várias coisas ali que são anomalias. Cada nova anomalia dessa exige uma explicação. E aí você deixa o objeto cada vez mais complexo, ou seja, para você poder fazer para você poder bater o martelo no que ele é, você precisa explicar tudo isso aqui, e é isso que ele defende. Ele defende isso aqui, ó, a coleta intensiva de dados para evitar conclusões precipitadas, tá? Por isso que ele criou, como eu falei ali no começo da apresentação, o projeto Galileu. O projeto Galileu é simplesmente para isso e mais nada, tá bom? Muito bem. Aí alguns conceitos importantes, né, que a gente pode aplicar na astronomia e tudo mais, né? Um é o conceito do cisne negro, tá? O famoso conceito do cisne negro, um evento imprevisível, além das expectativas normais, que tem consequências severas. Então, por exemplo, as agências de inteligência revisaram suas práticas após falhas em prever eventos catastróficos, passando a monitorar riscos de baixa probabilidade. Na astronomia, devemos coletar o máximo de dados possíveis, pois o impacto de uma origem tecnológica será transformador. Então, isso aqui é a defesa do Aviloeb, é só isso, cara. Tá? É baseado nisso que a galera cria toda uma doideira dele lá, falar que é nave alienígena. Tá? Então, por exemplo, ter um visitante desconhecido no seu quintal cósmico aqui, exige que fiquemos alertas ao risco, especialmente quando ele apresenta anomalias, como um gato, né, com o rabo na tecla. Quando você vê alguma coisa esquisita, né, acontece, se bem que eu discordo um pouco disso aqui, tá? Eu sou mais no lance lá do que eu já, da minha analogia, que é a analogia do arroz, tá? Eu vou criar a analogia do arroz. Então, arroz com pequi, arroz carreteiro, arroz com carne seca e arroz japonês. Tudo é arroz com diferentes características e essas características aqui indicam a origem do local, tá? Eu já sou mais dessa aqui, essa aqui eu já não concordo muito não, mas tudo bem, tá? Então, e é importante, tá? Não é porque ele é um cometa ou um objeto natural com características diferentes que não deve ser estudado, deve ser estudado demais, tá? Então, a pesquisa científica internacional raramente lida com riscos imediatos à sociedade, tendendo a ignorar o de baixa probabilidade, que é o cisne negro, né? Até que seja tarde demais. Você fica ignorando aquele cisne negro até que ele venha e toma conta da coisa toda. E, como as agências de inteligência pós 11 de setembro, né, a ciência deve coletar o máximo de dados possível sobre eventos raros que possuem implicações. Então, tudo isso aqui esse conceito aqui do cisne negro, ele nasceu muito aqui no September 11, tá? Muito bem. Talvez aí o que chamou mais atenção de todo mundo aí na época do 3 e Atlas era o lance da sua anticauda, tá? Mas eu já mostrei aqui que anticauda é normal em cometas.
tá? Muitos e muitos cometas apresentam anticauda, tá? Muitos e muitos cometas apresentam anticauda. O problema é que o pessoal começou a falar que aquilo era um propulsor tecnológico, coisa que não é. E aí é aquele negócio. Vou escrever aqui, ó, para vocês guardarem para sempre isso. A explicação mais legal para tudo na vida é origem alienígena. Para qualquer coisa na sua vida, para qualquer coisa na sua vida, a explicação mais legal é que tem origem alienígena. Então vamos lá. Você está lá analisando o 3 Atlas, tá? E aí você vê a anticauda dele. Explicação maneiríssima. Propulsor artificial. Alien. Composição exótica. Velocidade, né? Quilômetros por segundo, ou seja, um motor potente que está ali vindo em nossa direção. Explicação chata, ou a hipótese natural. Sublimação de gelo. A composição é esperada, CO2, CO e H2O, obviamente que é diferente do sistema solar, porque ele é de outro lugar, tá? E a velocidade de exaustão, na verdade, é de centenas, tá? De metros por segundo, não de quilômetros por segundo. Então é isso que é a diferença que a gente tem hoje, tá? Aí fica aqui, ó. A vida real é muito mais chata do que a gente gostaria que fosse. Óbvio que eu ia querer que fosse uma nave alienígena, óbvio que eu ia querer que fosse um negócio com uma propulsão maneiríssima, violenta, mas não é, cara. A vida real ela é muito mais chata do que isso, tá? Outros possíveis assinaturas. Nada disso aqui foi comprovado, tá? Então, por exemplo, liberação de objeto. Nunca foi comprovado. Luzes artificiais. Nunca foi também. Manobras anômalas. Ele nunca mudou de direção, tá? Ele nunca mudou de direção. Então, a gente nunca teve nada disso, tá? E aí, como a gente nunca teve nenhuma dessas aqui, olha o que a Viloeb falou, ó. Olha o que a Viloeb falou. Ele falou. Fui eu, não foi ninguém não que está inventando, não. Olha o que ele fala aqui, ó. Na ausência de uma assinatura tecnológica clara, revisarei minha classificação na escala Loeb para baixo. Foi isso. Isso que ele disse, tá? E aí tá aqui, ó. Declaração oficial dele. O 3 Atlas é mais provavelmente um objeto natural. Ele deu uma entrevista recente num site chamado News Nation, tá? Onde ele refletiu tudo sobre isso aí, tá? Sem apresentar novas conclusões. O problema é isso aqui, ó, tá? As manchetes sensacionalistas sugeriram uma mudança de postura que nunca ocorreu. Deixar aqui bem claro. Tem coisas que eu não concordo, que ele fala, quem sou eu também, né, para concordar ou não concordar com a Viloeb, que o cara é ex-diretor de Harvard, né? Mas tem coisas que eu não concordo, tá? Agora, uma coisa para deixar bem clara, ele nunca falou que era civilização alienígena, tá? Ele nunca falou. Quem pegou isso aí e jogou nas costas dele foi a galera sensacionalista, tá? Foi a galera da Conspira, beleza? Tá bom? Aí ele falou aqui que provavelmente lá em março, né? Lá em março que ele deve fazer aqui, né? Isso que deve acontecer em março, quando ele passar perto de Júpiter. Aí o pessoal deve fazer aí a revisão dele na escala Loeb, tá bom? Então o que tem que fazer agora? Aguardar, não tem jeito, aguardar lá março, porque agora, como eu falei, né? Você tem Marte aqui e você tem Júpiter aqui, longe pra caramba. E o 3 Atlas está aqui em algum lugar aqui, entendeu? E ele vai ficar navegando por essa região zona aqui do espaço aqui até março do ano que vem.
analisar o espectro e a velocidade do jato da anticauda, observar o comportamento dele quando passar perto de Júpiter, e aí, se for necessário, né, revisar a escala. E o Aviloeb, como ele é cientista, tá, ele não tem problema nenhum. Tá? E aqui ele diz a frase final dele, nesse texto aqui que foi usado como base para essa apresentação, é isso aqui, ó. A verdade científica emerge da análise paciente e rigorosa de dados, e não de manchetes. Eu ainda completaria aqui, e não de manchetes sensacionalistas. Tá? Que são piores ainda. Mas eu sei que vocês não vão nos canais aí sensacionalistas encher o saco deles, entendeu? Deviam, porque foi falado, foi propagado muita besteira por aí ao longo desses meses, tá? Muita besteira foi propagada, e tá aí, né? Nada mais, nada menos que o 3 Atlas aqui é um objeto natural. Então não tem, vamos lá, não tem draconiano, não tem arcturiano, não tem Grey dentro dele. Ele não é uma nave que vai liberar outras naves para atacar a Terra. Ele não é uma nave que está vindo trazer a paz para a Terra. Ele nunca virou em direção à Terra. Ele não tem luzes que ficam piscando nele ali para indicar, para fazer um código Morse com a gente. Ele não está trazendo esperança para ninguém, ele não está trazendo o fim do mundo para ninguém. Ele não tem nada disso. Ele é apenas um objeto de origem natural. A origem dele, igual o Oumuamua, essa aqui é a imagem do Oumuamua, isso aqui não é imagem, tá? Isso aqui é um desenho do Oumuamua. O que era o Oumuamua? A gente chamou ele de asteroide, mas ele era um asteroide? A gente não sabe. Existe uma explicação para o Oumuamua, por exemplo, para vocês saberem, que ele é uma lasca de um objeto parecido com Plutão, que se soltou por uma colisão lá do sistema dele e veio parar no nosso sistema solar. Qual é a origem? A origem do 3 Atlas, a gente não sabe. Ele pode ter sido um pedaço de um planetesimal, de um planeta que se soltou, ele pode ter sido o núcleo de um planeta que, ao estar se formando através de colisões, foi ejetado do sistema dele. Por isso que eu fiz aquele vídeo falando que ele não é cometa, mas quando ele entra aqui no sistema solar, ele tem características de cometa. Agora, qual é a origem dele, lá no sistema dele? Isso o pessoal ainda precisa estudar. A gente não sabe de qual estrela ele veio, não dá para saber. A gente sabe mais ou menos de qual região da galáxia que ele veio, mas o 3 Atlas tem origem, é um objeto natural. Não é uma nave, não tem draconiano, de pé ainda, hein? Chegaram a falar, e o vídeo está por aí com milhões de visualizações, tá? Que você tinha 500 draconianos viajando de pé dentro do 3 Atlas, que quando ele passasse perto da Terra, iriam soltar. O lance é que ele já passou, tá? Já passou. O mundo não acabou. Beleza? E ele não volta. Não volta mais. Então é isso. Beleza, pessoal? Tá aí o Aviloeb, ainda bem que ele trouxe aí, ele veio aí esclarecer tudo isso, mas, diga de passagem, eu sempre falei isso dele, desde que nós conversamos com ele deixou muito claro, ele é um cara que ele tem raiva aí, principalmente da imprensa, das manchetes, que deturpam muita coisa do que ele falou, e ele deixou isso claro quando nós conversamos com ele. Então está aí o 3 Atlas, nada mais é do que um objeto natural. Beleza? Um Feliz Natal a todo mundo aí, todo mundo que comemora Natal. Se você não comemora, tudo bem também, não tem problema nenhum, mas um Feliz Natal para todos, muita saúde, paz, alegria, um momento, principalmente aqui no Brasil, em que a maioria das famílias se encontram, se reúnem, então se reúna com a sua família, seja feliz. Assista esse vídeo aqui,